E o Ibovespa segue seguindo a Bolsa dos Estados Unidos e vamos conversar agora com o estrategista-chefe da Latos, Jefferson Latos. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde. Jefferson, então, a questão do emprego, né, superou as expectativas nos Estados Unidos, um bom momento da Bolsa norte-americana que vai arrastando aqui o nosso índice também, Jefferson. Exatamente, né? Na sexta-feira, no feriado, a gente viu uma movimentação nos mercados futuros americanos que ficaram abertos até as 10h30 e refletindo os dados de payroll, né? Dados de emprego nos Estados Unidos que vieram muito acima do esperado e também os dados anteriores que tinham decepcionado um pouco, eles foram reavaliados, né, para cima, né? Então, mostra que a economia americana vem retomando o emprego, né? A taxa de desemprego saiu de 6,2 para 6. Então, isso animou bastante o cenário, anima ainda, né? O cenário lá fora refletindo bastante esses dados positivos, assim como outros dados que saíram hoje nos Estados Unidos que mostram aí a retomada econômica americana e a gente acaba sendo beneficiado por isso, né? Nossa bolsa está forte, seguindo bastante o cenário externo. Inclusive também a questão da imunização nos Estados Unidos, a totalidade praticamente da população, né, Jefferson? Não, com certeza, o processo de imunização está aceleradíssimo lá, isso traz tranquilidade para a retomada econômica como um todo lá, então isso vem animando bastante, é a mesma expectativa que a gente tem aqui, né, apesar de o processo ainda está um pouco lento aqui, mas a imunização traz tranquilidade para todo mundo retomar a atividade, né? Daquela inveja positiva, né? Quer dizer, puxa vida, por que não aconteceu a mesma coisa com o Brasil? Um país aí, são países, né, continentais, né, o tamanho e também de população, nos Estados Unidos mais de 300 milhões, aqui mais de 200 milhões, e uma situação muito diferente, infelizmente. Em relação ao dólar, qual que é o comportamento nesta segunda-feira e qual que é a sua expectativa também? O dólar reagiu bem, né? O cenário externo inteiro, o dólar enfraqueceu. Aqui não seria diferente. E aqui também, apesar das preocupações com o orçamento de 2021, as tratativas que vêm acontecendo para tentar ajustar o que era para ter saído da Câmara ajustado já, vem trazendo um pouco de alívio, né? Então o dólar aqui está fraco e se essas tratativas continuarem acontecendo, a gente vai ver um alívio no dólar nos próximos dias dentro do cenário. O cenário americano vai continuar vindo dados bons, né? Como eu comentei, hoje dados de PMI vieram bons, mostrando que a atividade está realmente retomando. Então isso tende a enfraquecer a moeda, os títulos de 10 anos americanos estão mais calmos, né? Era um fator de preocupação para a moeda e também estão calmos, então tira a pressão do dólar. Então aqui, se a gente fizer a lição de casa tudo certinho, principalmente pensando no orçamento de 2021, a tendência é a gente ter um dólar mais tranquilo ao longo da semana. Sem dúvida, ainda vendido a 5,65. Hoje também o Banco Central divulgou o seu boletim Focus e nós tivemos, Jefferson, a projeção do PIB, uma queda para 2021 de 3,17, né? Agora então a projeção que foi feita pelo mercado reflete esse momento agudo da pandemia, o fechamento das atividades, infelizmente, né? A gente parece que a gente está com um total descontrole, né, da pandemia. Isso assusta investidores, isso preocupa. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente não tem exatamente um plano de quando a gente retoma, né? A gente fica estendendo lockdown, estendendo fechamentos e a gente não tem um plano em cima disso. Então fica muito difícil se ter uma previsão de crescimento o quanto, né? Então o mercado está precificando para baixo. Se tudo ocorrer bem e a gente voltar antes do esperado, que a gente não tem essa data esperada, esse número pode ser melhorado, mas por enquanto o mercado está precificando para baixo, né, no pior cenário. E da mesma forma, né, o movimento contrário, a economia em queda e infelizmente a inflação, aí uma projeção aí de alta também em relação à inflação e a própria taxa de juros Selic, né? Eu acho que tem um processo aí, né? Vale lembrar que a gente é muito dependente do cenário externo. Se o cenário externo crescer mais do que o normal, né, que é o esperado, a gente vai crescer junto. Então a gente acaba indo junto. O mercado está nesse processo de tanto da Selic quanto da parte de inflação,
está olhando para esse processo. Então, tá todo mundo muito em cima do muro e muita incerteza interna, né? Então, a gente está se balizando muito no cenário externo para ver como vai ser crescimento e tudo, porque a gente não tem números concretos aqui, né? Datas concretas de quando tudo isso vai finalizar e tudo vai retomar, né? A gente está com a indústria parada, principalmente a indústria automobilística parada, dentre outras coisas. E a inflação, o pessoal está olhando muito para a inflação, olhando para o BC, né? Se perguntando, bom, o BC está olhando para a inflação, vai subir mais os juros, mais do que o esperado, não vai, a continuidade. Então, a gente está com um momento de muita incerteza, né? Os números são muito diferentes porque a gente não sabe exatamente até quando vai esse processo nosso de paralisação, de pandemia, e quando as coisas voltam a, não digo normalidade, mas voltam a funcionar de uma forma um pouco mais direta, né? Na semana passada, antes do feriado, né, o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele reforçou de fato essa alta de 0,75 que foi iniciada nesse ano, e ele acredita até numa alta mais rápida e depois uma manutenção. É isso que você está dizendo, né? Quer dizer, esse é o sentimento nesse momento. Ele garantiu que isso deve ocorrer mesmo no Brasil. Não, com certeza. Ele deixou claro que a próxima é de 0,75, mas se a gente olha para o mercado está precificando uma alta de 1% já na próxima reunião, né? Então, o mercado sempre meio incerto, né? Como ele já deixou claro mais uma alta, o mercado sempre fica questionando. A cada dado novo de inflação, o mercado precifica de uma forma isso, né? Tanto é que o mercado está precificando um pouquinho a mais. Mas, de fato, a gente tem aí pelo menos mais duas altas dadas, né, para o mercado. Aí, de acordo com como a economia vai se recuperar, a inflação, tudo, o Banco Central vai se ajustando, né, para tentar achar os juros compatível com o crescimento da inflação e também do país, né? Como você falou dessa questão da externa, né, o Brasil dependente, né, desse bom momento também do exterior, e esse pacote aí bilionário, né, trilionário na verdade, americano, pode sobrar algo para nós em relação a alguma demanda para a indústria, para exportações aqui do Brasil? Esse pacote de infraestrutura, principalmente, né? Acho que o primeiro que foi direcionado diretamente à população é positivo para o mundo, né? Mais uma vez, os Estados Unidos volta a crescer, volta a consumir, o mundo inteiro ganha com isso. E esse de infraestrutura, com certeza, acho que infraestrutura é sempre positivo e mesmo que não seja diretamente via Estados Unidos que seja demanda, mas pode ser via China, via outros países que demandem isso. Então, é benéfico para o país, com toda certeza. A gente sempre cita que a sorte do Brasil é depender de outros países maiores que acabam mitigando um pouco questões políticas internas que trazem, às vezes, algum atraso para o país, né? Agradecemos a participação do estrategista-chefe da Latos, Jefferson Latos, conversando conosco sobre a Bolsa, sobre o dólar, sobre a economia brasileira. Jefferson, obrigado. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado.